Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, cheio de saúde e preparada para mais um dia de leitura. Hoje é o nosso dia 127. Vamos ler os 4 primeiros capítulos de 2 Crônicas. Estamos começando hoje o livro novo, livro de 2 Crônicas. Amém? Então vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais um dia na Tua presença, mais uma vez aqui queremos pedir que o Senhor esteja nos acompanhando neste momento de leitura. Abençoe, Senhor, a nossa vida para que a gente possa crescer em maturidade, intimidade contigo. Nos ajude a aprender mais e a desejar mais a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós e que o Senhor esteja nos abençoando acima de todas as coisas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 1. Salomão pede sabedoria. É o título aqui na minha. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000, de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois, o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Kiriate Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peça-me o que quiser que eu lhe darei." Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua presença e a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar um povo tão grande como esse?" Então Deus disse a Salomão: "Já que este é o desejo do teu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honras, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá." Então Salomão voltou de Gibeon e diante da tenda do encontro para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Capítulo 2. Preparação para a construção do templo. Salomão deu ordens para a construção de um templo, em honra ao nome do Senhor, e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes.
Depois Salomão enviou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: Envia-me cedros, como fizestes para o meu pai Davi, quando ele construiu seu palácio. Agora estou a construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incensos aromáticos diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos dos céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com tecido roxo, vermelho e azul, e experiente em esculturas, para trabalhar em Judá e em Jerusalém, com os meus hábeis artesãos preparados por meu pai Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de junipero, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus para que me forneçam a madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e imponente. E eu darei como sustento aos teus servos, os lenhadores, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: O Senhor ama o seu povo, e por isso te fez rei sobre ele. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Estou te enviando Hurão-Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai era de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino e todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com seus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. Agora, envia, meu senhor, a teus servos, o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que o meu senhor prometeu, e cortaremos toda a madeira do Líbano necessária, e faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderás levá-la a Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como fizera seu pai Davi. E descobriu-se que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedra nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. Capítulo 3. A construção do templo. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no 2º dia do 2º mês, do 4º ano de seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior. Recobriu de pinho o átrio principal, revestiu de ouro puro e decorou com desenhos de tamareiras correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era o ouro de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes,
as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu o seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros, cada asa de 2 metros e 25 centímetros tocava de um lado na parede a outro do templo, o do outro lado na asa do outro querubim. Assim, os querubins com asas que se estendiam por 9 metros estavam em pé, de frente ao átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo e vermelho e de linho fino, com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul e outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte deu o nome Boaz. Capítulo 4. Os utensílios do templo. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4 metros de diâmetro e 2 metros e 20 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor haviam figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficavam em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e a sua borda era como uma borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60 mil litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas era lavado tudo o que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para a aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas, e revestiu de bronze as suas portas. Pôs o tanque no lago sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Hurão-Abi terminou assim o trabalho que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos estes outros utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro,
as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com as suas lâmpadas para iluminarem diante do santuário interno, conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Amém. Glória a Deus. Essa foi a nossa leitura de hoje. Eu espero você amanhã para mais uma leitura, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Um abraço.